Oi gente, a paz do Senhor, meu nome é Lilian Barcelos e hoje nós vamos estar lendo lá em Gênesis capítulo 39, versículo 2, 3, 21 e 23. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade, deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Esses 4 versículos têm uma coisa em comum, são expressões, sabe? E o Senhor estava com ele. Sabe, fico imaginando, porque José ele teve uma vida difícil, se a gente for parar para pensar. De fato, ele tinha todo aquele amor do seu pai Jacó, mas ele não tinha tanto amor dos seus irmãos, né? Tanto é que foi por isso, de que pelo ódio, pela inveja dos seus irmãos, que ele foi vendido para a caravana, para os midianitas, se não me engano. E aí ele foi vendido logo depois para o Egito, mais especificamente para Potifar, que era um oficial do rei, do faraó, né? E aí, nesse contexto, o faraó ele observa de que tudo que José colocava a mão prosperava. E sabe, esses versículos eles têm isso em comum, e o Senhor estava com ele. Eu fico pensando que enquanto também ele foi vendido, o Senhor estava com ele. Enquanto ele foi jogado lá na cova, o Senhor estava com ele. Enquanto ele chegou no Egito, sendo mais uma mercadoria, porque escravos eram tidos mais como pessoas, assim como mercadorias, o Senhor continuava com ele. Ele foi para a prisão por causa da fidelidade ao Senhor, e o Senhor estava com ele. Sabe, durante os nossos dias, às vezes a gente quer muito a companhia de outras pessoas, a gente quer sonhos realizados, mas e a gente quer de verdade que o Senhor esteja conosco? A Bíblia fala de que José ele era próspero e tudo que ele colocava a mão, olha, e o Senhor estava com José e foi homem próspero. Aí você pode me perguntar, Aline, porque a gente tem esse vislumbre de prosperidade, né? De que é dinheiro. Você pode perguntar, Aline, José ele estava como escravo? Ele era próspero de quê? Porque de dinheiro provavelmente não era, ele era um escravo, embora talvez ele recebesse pouca coisa, porque escravo era tido como mercadoria, então no máximo que ele poderia receber era moradia e alimento. E aí, poxa, ele era próspero de quê? Se de dinheiro não era, ele era próspero porque ele tinha Deus. Eu tenho aprendido de que prosperidade é mais do que dinheiro. Prosperidade, no fim das contas, é ter a Deus. Se a gente tiver a Deus, a gente vai ser próspero, porque prosperidade não está atrelada à riqueza. A gente vê muitas pessoas ricas, ricas de dinheiro, mas não ricas de paz, ricas de amor, ricas de alegria. Elas têm falta, a única coisa que elas são ricas é dinheiro. Mas não, José ele não tinha dinheiro, mas ele era próspero. Ele tinha prosperidade naquilo que ele fazia. Ele tinha prosperidade de paz, prosperidade de alegria, de amor, de contentamento em Deus. Ele não entendia, talvez, porque tudo aquilo estava acontecendo, porque ele tinha saído de perto do seu pai, porque seus irmãos o odiavam, porque Deus parecia não estar perto dele. José, ele cria de que Deus estava com ele. Pai, se a gente só olha, só o José sofrendo, a gente fala, Deus, onde o Senhor estava? Onde o Senhor estava quando José foi vendido? Quando na realidade, Senhor, é isso, o Senhor estava com José. Não é porque o Senhor está conosco que dores vão ser poupadas. Não é porque o Senhor está do nosso lado de que aflições vão ser poupadas. A gente vê que foi por causa da fidelidade de José, por não querer se deitar com a mulher de Potifar, quando ele disse, faria eu tamanho pecado contra Deus? Poderia eu pecar contra o meu Senhor, contra o Todo-Poderoso? Então, sabe, fidelidade a Deus não está atrelada a que Deus vai me livrar de tudo. A gente vê o caso de Jó. Jó, ele era temente a Deus, se desviava do mal, contudo o Senhor permitiu. Que a nossa fidelidade ao Senhor, sabe? Que a gente não pense de que por sermos fiéis ao Senhor, seremos poupados de dores. A verdade é de que se o Senhor estiver conosco, a gente pode estar na prisão,
o Senhor vai estar conosco. A gente pode estar no calabouço, o Senhor vai estar conosco. A gente pode ver pessoas que estavam na mesma situação que nós, melhorando. Mas o Senhor vai estar conosco. Assim como Deus que esteve com José quando ele foi vendido, quando ele foi comprado por Potifar, quando ele foi jogado na cisterna pelos seus irmãos, quando ele esteve longe do seu pai, quando ele foi acusado injustamente por algo que ele não tinha feito, quando ele foi, sabe, tudo isso. É o mesmo Deus que esteve com ele quando Faraó chamou ele para interpretar os sonhos. Então, que em nome de Jesus, o mesmo Deus que permanece conosco quando dores estão, é o mesmo Deus que está conosco quando Ele mesmo quer nos honrar de alguma forma. Então, entende de que as suas fidelidades ao Senhor, de que Deus não esquece de tudo aquilo que a gente tem feito por amor a Ele. Não porque Deus tem a menor obrigação de nos recompensar, quando na verdade Ele não tem. Ele não é obrigado a nada, a fazer nada por nós. Contudo, Ele não se esquece da nossa trajetória, Ele não esquece da nossa história. Então entenda de que se o Senhor estiver com você, se o Senhor estiver comigo, então de fato eu tenho tudo. Então de fato eu sou rica. Não por ter dinheiro, não por ter riquezas, mas porque eu tenho a maior riqueza que o ser humano pode ter. Jesus Cristo. Então, que em nome de Jesus a gente possa entender de que prosperidade não é ter dinheiro. Prosperidade de verdade é ter Deus do nosso lado e é ter Deus em cada passo. É isso, gente. Fica com Deus.